Mas agora vamos estabelecer contato com o Palácio dos Bandeirantes, porque o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deu início à entrevista coletiva. Para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão, e quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições. Nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento, a nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então a gente nunca se omitiu, a gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe um momento da consulta à população, faz parte do rito a audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processos de desestatização, processos de privatização tem que ser precedidos de audiência pública, tem que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe o fórum adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privatização, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar então o trem Intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer a ligação Campinas-São Paulo, como quer a ligação Sorocaba-São Paulo, como quer a ligação São Paulo-São José dos Campos, como quer mais ligações de trem unindo pontos da Zona Leste, como que é a expansão da linha 4 para Taboão, como que é o metrô chegando no ABC, como que é o metrô chegando em Guarulhos. E para isso é necessário o fôlego para investir. E o fôlego, muitas vezes, vem da iniciativa privada. Porque nós... Um trechinho da entrevista coletiva que foi iniciada pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre a paralisação de funcionários públicos do governo do estado, do metrô, da CPTM, da Sabesp, prefeito de São Paulo, que decretou ponto facultativo, na capital paulista, por causa dessa paralisação, em função dessa paralisação, também dispensou hoje a atividade do rodízio municipal de veículos. E também, daqui a pouco, o responsável pela Sabesp, o diretor da Sabesp, um dos diretores da Sabesp, deve falar sobre essa paralisação também. O fato é, Megali,
que, como você disse no início daqui do jornal, o governador de São Paulo usou a munição que foi entregue para ele de bandeja, que é a seguinte: as linhas privatizadas estão funcionando normalmente. Sim. As linhas que são operadas pelo governo do estado, né, pelo metrô e pela CPTM, não estão paralisadas, mas as linhas privadas estão funcionando normalmente nessa manhã. O que é uma obviedade, né? As linhas privatizadas não teriam por que parar para reivindicar a não privatização das demais linhas, isso não faria nem sentido. Mas é um presente que deram para o Tarcísio, né? Porque é fácil ele usar esse argumento enquanto a população está sofrendo para chegar para chegar no trabalho, para chegar no seu compromisso. Agora, o Tarcísio, antes de falar sobre a questão da greve ser legal ou não, como a Sheila lembrou aqui fora do ar, ele cometeu um erro ao suspender as aulas da rede pública, porque ele arrumou mais um problema para a população que não está conseguindo chegar no trabalho, que é cuidar dos filhos. Ah, mas os filhos da rede pública estadual não são os menorzinhos. Não, mas tem meninos de 10 anos, meninas de 11, que ainda não ficam sozinhos em casa. E talvez não tenham com quem ficar. E aí, a pessoa já não está conseguindo chegar no trabalho. Vai ter que fazer o quê? Levar o filho enfim, nessa aventura que está a circular por São Paulo hoje? Vira mais um impacto na rotina, né? Mais uma mudança de rotina, né? Agora, especialistas que a gente consultou aqui, eu fui ler especialistas a respeito dessa greve, eles dizem que, de fato, ela é ilegal. A greve é um instrumento legal, claro que é um instrumento legal, mas geralmente para negociação entre patrão e funcionários. Essa não é uma negociação entre os funcionários e a Companhia do Metropolitano, a CPTM, que é quem administra os trens metropolitanos aqui, boa parte das linhas de São Paulo, e a Sabesp. É uma greve de pressão contra o governo estadual. A privatização não depende dessas empresas. A privatização depende do governador e do legislativo. Portanto, é uma greve política usada como um instrumento de pressão contra o governo do estado e contra o legislativo. Inexiste a possibilidade de uma negociação entre funcionários e patrões. E é por isso que essa greve, nesse caso específico, né, não as greves, nós apoiamos o direito de greve como um instrumento de negociação do funcionário, mas esta greve é ilegal por isso, porque não há a possibilidade de uma negociação com os patrões. E veja, você privatizar uma empresa, você pode ser contra ou a favor. Até nós aqui no estúdio temos discordâncias a respeito desse assunto. Mas não é uma ilegalidade. E é aquilo que foi prometido durante a campanha. O Tarcísio não está enganando ninguém. A plataforma dele na campanha eleitoral foi essa. E essa plataforma foi votada pela maioria da população. Portanto, todo esse caldo aí transforma essa greve numa greve, sim, ilegal. Até porque a justiça já se pronunciou e determinou que essa greve é ilegal. Isso. Né? Então, dito isso, a gente vai voltar à prestação dos serviços, mas é importante que a gente coloque esses pingos nos is. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a situação em São Paulo.